Tendo aqui o secretário Rafael Fonteles. Bom dia, secretário. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pela presença aqui no Bom Dia Meu Norte. Nós vamos falar hoje de vários assuntos, mas eu queria, na verdade, começar falando um pouco ainda do CPF na nota. Porque muita gente, essa é uma dúvida importante que a gente tem que tirar, na sequência a gente fala do balanço, mas muita gente tem chega para comprar alguma coisa, cara, CPF na nota, o cara fornece o CPF, só que ele esquece de fazer o cadastro. E acha que vai ser contemplado no sorteio, e não vai se não fizer o cadastro, né? Quantos já se cadastraram? Bom dia, Elton, bom dia aos telespectadores. Na verdade, agradeço a oportunidade dessa sua grande audiência aqui, Elton, João, para poder esclarecer esses pontos importantes. Na verdade, você não precisa cadastrar cada nota, cada cupom fiscal. Essa informação quem envia é a empresa, é o lojista, é o contribuinte. Mas tem que ser feito um primeiro cadastro com seus dados pessoais apenas, para que a Cefaz o identifique e possa fazer o link entre o seu CPF para poder gerar os cupons de sorteio, mas não só os cupons de sorteio, também os créditos em dinheiro, ainda que seja centavos em cada conta. No final do ano, você pode ter 100, 200, 300, R$1.000 para resgatar em dinheiro. Então, esse cadastro no site da Cefaz, cefaz.pi.gov.br, tem um banner lá, nota piauiense, você tem que fazer pelo menos uma vez. Já são 53 mil. A meta até o final do ano, de 100 mil? A meta até o final do ano é 200 mil, para falar a verdade. Então, a gente acredita que com o primeiro sorteio agora, dia 30 de setembro, que está confirmado, vai haver uma repercussão ainda muito positiva na imprensa e isso ocasionará mais contratos. Só para você ter ideia, em São Paulo, primeiro ano, tinha 500 mil pessoas cadastradas. Hoje, 10 anos depois, tem 18 milhões de pessoas cadastradas. Nossa, é muita coisa. Então, pela proporcionalidade, a gente pode chegar em 5 a 7 anos em mais de 1 milhão de pessoas aqui no estado. Deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo tem essa dúvida, é bom a gente deixar isso muito claro. Rapaz, eu não vou dar meu CPF na nota não, porque o cara quer me pegar no fisco. Ele quer saber quanto é que eu gasto para o meu imposto de renda. Tem alguma coisa a ver, secretário? Perfeito. Eu acho que esse boato que surgiu, certamente foi por algum sonegador que está com medo do programa. Mas eu queria deixar claro para a população. A Receita Federal tem ferramentas muito mais poderosas para investigar o patrimônio, a receita dos consumidores. Veja só, qualquer movimentação bancária a Receita sabe. Qualquer movimentação no cartão de débito ou crédito a Receita sabe. Qualquer venda de carro ou de imóvel a Receita sabe. Então, meu amigo, não é esse programa Nota Piauiense que vai interessar a Receita Federal para investigar. Surge, na verdade, para atrapalhar, né? Para atrapalhar. Com certeza. A intenção é essa. Ele surge por pessoas, evidentemente, pessoas que não querem que o programa dê certo. Mas isso foi normal em todos os estados que aconteceu, esse programa, e isso foi superado, o programa é um sucesso. E o nosso, pela proporcionalidade, já está sendo mais rápido. Vocês vão fazer uma primeira avaliação com esse primeiro sorteio de quanto isso ajudou a incrementar a arrecadação? Vocês têm essa perspectiva? Eu queria fazer essa avaliação quantitativa não só no próximo ano, porque eu tenho que ter uma base temporal para evitar sazonalidades. Mas a avaliação qualitativa já é evidente, o programa pegou. Você vê que os próprios caixas da maioria dos estabelecimentos, verdade. até de bairros periféricos, cidades do interior, já estão perguntando CPF na nota. Claro que ainda existem muitos que insistem em não participar do programa. Eu destaco aqui, por exemplo, que eu sempre acompanho, farmácia, praticamente todas as redes. Quando você Comercial Carvalho foi o primeiro supermercado a aderir. Né? Perfeito. Não, a gente tem tido essas grandes redes. Pois elas nas foram, grandes elas redes. foram... O pequeno comerciante também, vai continuar sendo feita essa campanha de educação fiscal para que o pequeno comerciante também, que está pagando já o seu imposto, não tem nada a ver com a arrecadação. Não, com certeza. Nesse aspecto, é para que ele tenha essa postura de solicitar ao consumidor a participação no programa? Não, com certeza, nossa ideia é fazer uma campanha permanente, inclusive com o apoio da imprensa, para fazer essa educação fiscal, tanto do consumidor quanto do contribuinte, porque muitos às vezes não fazem, às vezes por desconhecimento, às vezes porque não tem sido alertado da importância disso. De mais e boato é bom até que a gente, Houve é até bom que a boato gente, eu conversava agora há pouco, fazia um briefing aqui com o Rafael, é até bom que a gente se posicione que hoje o Estado do Piauí ele não vive às custas da União como muita gente prega. O Estado praticamente tem metade das suas receitas, arrecadação própria e metade
receitas federais, como é normal em qualquer lugar, né, Rafa? Já foi uma realidade de 80% da receita total do Estado ser proveniente da União. Da União, verdade. Hoje isso é menos de 50%. Então há uma dependência ainda, mas não uma dependência total. E a nossa ideia é que isso, ao final do mandato do governador Wellington Dias, chegue a receita própria a 60% da receita total do Estado. Essa é uma meta que a gente estabeleceu internamente e devemos conseguir. Eu queria aproveitar, Elton, a audiência do seu programa para colocar o seguinte ponto. Alguns consumidores estão entrando no site e vendo que alguns cupons, algumas notas não foram cadastradas. Primeiramente, eu queria tranquilizar esses consumidores que algumas empresas estão tendo problema na transmissão dos dados. Mas mesmo assim, se não se cadastrar o site para esse sorteio, se essas notas não forem enviadas para o sistema nesse sorteio do dia 30 de setembro, serão para o 30 de outubro. Serão aproveitadas. Então, né? O consumidor não será prejudicado. Há ainda alguns casos, uma minoria, menos de 10%, que ainda não informou, não lançou isso no sistema. O comerciante é obrigado a informar. É obrigado. Inclusive, nós temos recebido várias denúncias, temos autuado essas empresas, multado, mas a secretaria tem poucos braços e pernas. Às vezes, não dá para você fazer o trabalho integral. Mas, como eu disse para vocês, mais de 90% das empresas, dado oficial, já encaminharam esses balanços, documentos, né? Essas informações, nota CPF, nota Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu recebi uma pergunta aqui, diz que em alguns estados, na época da implantação, posterior a isso, eles simplificaram apenas com cadastro de CPF. E um núcleo da própria secretaria fazia esse levantamento. O restante, para ficar mais fácil para o cidadão ter o seu cadastro efetivado. Isso pode acontecer? Não pode. Eu queria colocar que hoje a tendência de todos os estabelecimentos é ter a nota fiscal eletrônica. E muitos estabelecimentos já têm essa nota fiscal eletrônica. Já está obrigatório, na maioria, né? Mas na verdade ainda existem alguns modelos que não é a nota fiscal eletrônica, mas mesmo assim já é obrigatório o envio, que é a DIEF, das informações econômico-fiscais, incluindo essa, da nota, cada nota com um CPF. Então isso já aconteceu em vários estados. São Paulo, mesmo com 10 anos de programa, ainda hoje tem algumas denúncias, estabelecimento que não manda. Fazem parte mesmo da vida cotidiana, né? Porque mexe com a vida cotidiana do consumidor e do contribuinte. Né? A gente está falando muito da questão da nota, mas tem dois assuntos que são campeões de audiência. Um é a questão do pagamento do 13º e o outro é a questão dos concursados, né? Até eu estava dizendo, o secretário, de certa forma, chamou para si toda a responsabilidade em dizer que não iam ser convocados por causa da questão fiscal. Mas a verdade é que o senhor defende um cronograma de convocação, né? Não, perfeito. A colocação nossa é porque o resultado do quadrimestre surpreendeu a própria equipe econômica. O índice de gasto com o pessoal chegou a 46,17%, quase o limite prudencial de 46,55%. Então, muita gente dizia, no primeiro quadrimestre estava 44,5%, falta 2 pontos para 46,5%, mas foi a 46,17%. Se a gente não tivesse feito aquele parcelamento do reajuste, que foi muito traumático. Teria atingido, né? Foi muito doloroso para o governador fazer isso, mas teve que fazer, teria atingido, a gente não tinha recebido as operações de crédito. Era até bom, secretário, que o senhor explicasse que quando atinge esse limite, o limite de 47 é o limite de gasto com o pessoal. Quando atinge aquele limite lá, o Estado sofre sanções, inclusive financeiras, né? Entra num estado de paralisia semelhante ao final do ano passado. A gente não pode voltar a essa realidade. Mas eu queria aqui tranquilizar os concursados, principalmente das forças de segurança, policiais militares, civis e bombeiros, que eles serão chamados, sim. Apenas o conselho que a equipe econômica deu ao governador é que essas nomeações comecem no início, ou pelo menos que o impacto financeiro delas entre em janeiro, comece em janeiro. Isso é uma ótima notícia. Então, o que eu defendo é que esse cronograma a gente sente com o governador no próximo mês, no início do próximo mês, bem aí, né, e estabeleça um cronograma para que as famílias, os concursados, que às vezes largaram outros empregos, né, para se dedicar e fizeram o curso de formação, tenham pelo menos uma data, um cronograma. A gente pede essa compreensão, entende perfeitamente. Que não vai haver, ninguém vai perder a sua vaga por conta dessa prorrogação, né? Todos serão chamados agora de forma escalonada, iniciando, na minha opinião, em janeiro. Mas a decisão, ela é do governador. Secretário, e para aquelas pessoas que apostam de quanto pior ou melhor da história do 10º salário? Rapaz, não vão pagar o 13º. Rapaz, não vão pagar o 13º, vai atrasar a folha. Deixa eu colocar.
no Brasil, dos 27 estados da federação, 20 irão atrasar a tabela de pagamento. Hoje, já 14 atrasados. Já está atrasado 14. Já 14. Chegará a 20 ou até 22. O Piauí estará fora dessa situação e honrará, sim, o pagamento do 13º, o pagamento da tabela de pagamento. Custe o que custar, viu, Ian? Então, eu queria tranquilizar o servidor. Agora, quero dizer que isso não é uma tarefa fácil. Isso, infelizmente, voltou a ser uma boa notícia cumprir a tabela de pagamento. Haja vista que esses estados, a grande maioria, não está cumprindo. Nos municípios, estima-se que 4.000 municípios, dos 5.500 municípios do Brasil, irão ou já estão atrasando a folha ou irão atrasar. A maioria no interior, por exemplo, uma aqui no situação Piauí, está tudo atrasado. Muito difícil. Por isso que eu tenho dito que o impacto da crise no Piauí existe, mas ele é menor do que outros estados da federação. E o governador Wellington Dias, com a experiência que tem do terceiro mandato, já no momento de transição, Yeltsin, já tomou várias medidas que possibilitou ao Piauí não estar nessa situação. A situação continua difícil, porém não tão difícil quanto outros estados. Eu queria entrar agora numa parte também que a gente já vai continuar falando de receita. A gente tem aí operações de crédito, a gente tem aí os convênios. Como é que está esse trabalho da equipe econômica e do planejamento, que é quem sempre mais trabalha com isso, para que esses recursos adentrem o Estado? E o que, é que a gente tem em perspectiva real para esse próximo quadrimestre? Perfeito. Já que a gente agora fala por quadrimestre, né? Queria aproveitar e colocar para a população que o Estado do Piauí, o Tesouro, tem pouca margem para investimento com recurso do Tesouro. Mas, em compensação, o Piauí tem uma capacidade de contrair empréstimo muito grande, porque a dívida em relação à receita é baixa. É 45%, sinal a menor dos últimos 10 anos. A Alagoas, só para você ter ideia, é 130%. Nossa, é 45%. Então, a gente tem direito a pegar essa operação de crédito. Então, desde o governo passado, do governador Wellington Dias, o governador Wilson Martins continuou com a política de pegar essas fontes, Banco Interamericano, Banco Mundial, Banco do Brasil, Banco do Nordeste. Porque o pessoal fala, por exemplo, do Rodonel, que é recurso do Banco do Brasil, do NDS, né? Praticamente todas as obras importantes são operações de crédito. Então, de que tem de concreto a população? Esse ano, os 369 milhões. Já vieram 69, deve vir os próximos 300 em 15 dias. Previsão bem realista. E para o próximo ano... E é bom que se diga também que isso aí não entra naquele cálculo lá da receita, de capital, né? Mas serve de investimento da população. Né? E para o próximo ano, 1 bilhão e 200 milhões do Banco Mundial entrarão, sim, nos cofres do Estado e será muito importante para os investimentos. Perfeito. Bom, para a gente encerrar, porque eu tenho que... Mas não poderia deixar de fazer essa pergunta, pela experiência na economia, pela experiência que existe na sua vida com a questão financeira, o que é que representa o dólar hoje do jeito que está para o nosso Estado? E se, na sua opinião, pela visão e pelo conhecimento que tem, acredita que esse dólar possa ir até quanto ou que ele regrida, que ele possa fazer essa regressão? Olha, no curtíssimo prazo é muito difícil fazer uma previsão. Ele pode até subir mais um pouco. Mas eu acredito que está tendo uma reviravolta no cenário político nacional de mais estabilidade. Isso significaria... As últimas votações já mostraram isso, mas ainda é muito precipitado dizer que houve uma reviravolta. Mas eu acho que foi um princípio. Em se estabilizando o cenário político e o ajuste fiscal começando a passar no Congresso, eu acho que esse dólar estabiliza. Não que ele vá voltar abaixo de R$3, mas deve voltar em torno de R$ 3,50. Porque o dólar é bom que a população entenda. Que uma faca de 2, por exemplo, um dólar alto desse para o exportador é uma grande maravilha. A balança comercial... O pessoal da soja aqui no sul do estado. Vai exportar. O pessoal da cera de Carnaúba está rindo. E de forma geral, o exportador se beneficia, mas o importador se prejudica. Há um efeito na inflação, que muita coisa... Então, tem que ter um dólar intermediário. E eu acho que o dólar ideal para a economia brasileira, pensando na economia, não pensando em casos específicos, seria algo entre 3 e 3,50. Eu acho que ele volta, mas não posso dizer que isso acontecerá no curto prazo, porque o curto prazo realmente ainda está muito volátil, né? Muito tenso o cenário político. A própria mídia aproveita o momento para pintar e bordar em cima da questão do dólar, né? Eu queria uma última pergunta. O tempo estourou completo. Como é que você vê a questão da volta da CPMF aí? Há muita polêmica e eu, na verdade, eu tenho uma opinião contraditória com relação a isso, mas eu queria saber a opinião do estudioso da área de economia, Rafael Fonteles. Bom, veja só, como empresário, qualquer empresário luta normalmente para não aumentar a carga tributária, né? Então, a opinião pessoal minha seria nesse sentido. Porém,
na situação que o Estado se encontra, a CPMF, se ela retornar dividindo com os estados e municípios... Que é a proposta, né? Veja só, se dividir com os estados e municípios, para que a população entenda. O Piauí contribuiria com X e receberia quase 10X. Isso pode significar, se for pela regra do FPE, 600 milhões a mais por ano. É quase um royalty do petróleo. Resolveria quase todos os nossos problemas. Então, do ponto de vista da arrecadação do Estado, seria uma notícia muito positiva. E tem que continuar atuando nos dois lados, no corte de despesa. Só que nós não estamos contando com isso, né? Nós podemos ficar com essa perspectiva. Né? Nós temos que continuar com o controle rigoroso de despesas para fazer frente a um cenário muito difícil que ainda teremos nos próximos meses. Perfeito, secretário, muitíssimo obrigado. Acho que foi uma entrevista extremamente esclarecedora para ambos os lados, tanto na parte de CPF na nota. Essa entrevista vai estar disponível no blog do Bom Dia Meu Norte daqui a alguns minutos. Você vai poder também rever de casa e retirar todas as suas dúvidas, conferir alguma coisa que você deixou. Que o senhor fale pela boca do anjo neste dólar, viu? Que baixe esse negócio. Que o Maguinho mesmo não aguenta mais, né? Esse dólar 4 e lá vai pedrada, né, Maguinho? Eu gosto de viajar. Pois não é, rapaz. Vamos para onde, Denis?